Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, 21 de setembro, a 24ª semana do Tempo Comum. Nós estamos na segunda semana bíblica diocesana. Hoje é o quarto dia da meditação da carta de São Paulo aos Efésios. Hoje a igreja celebra o dia de São Mateus Evangelista. Ele mesmo, de uma forma simples, ele conta a sua conversão, o seu chamado no Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, já está quase acabando a tosse, mas ainda continua, viu? Uns resquícios ainda. Já estou usando remédio, mas ela me visita de vez em quando. Peço desculpas. Então, Mateus é um apóstolo diferente que se junta ao grupo de Jesus hoje, né? Nesse dia da sua conversão. Diferente na sua profissão, diferente na sua condição social. Jesus chama Mateus, ele usa o seu próprio nome aqui, né? Os outros evangelistas vão usar o nome de Levi, talvez para não expor muito o Mateus, cobrador de impostos, né? Porque a cobrança de impostos estava associada ao Levi e não ao Mateus. Então, chamando ele de Levi, deixaria para trás o passado dele, né? Na coletoria de impostos. Mas Mateus chama ele do próprio Mateus, que já é um nome do apóstolo, né? A nova vida que ele já está vivendo com Jesus como apóstolo. E futuramente vai se tornar o evangelista que nós conhecemos. Mas ele faz questão de colocar o nome dele já de apóstolo, Mateus, né? Na sua humildade, ele não quer esconder o seu passado, mas ele quer mostrar o que Deus pode fazer na nossa vida, a transformação que Deus pode fazer na nossa vida. Ele foi sim um homem pecador, mas agora ele está vivendo uma nova vida. Ele assumiu esse chamado, ele aderiu a essa nova proposta de Jesus. E os cobradores de impostos e publicanos que se unem a Jesus, se juntam a Jesus na casa de Mateus, é a figura da igreja, porque a casa de Mateus é a igreja. A igreja está edificada nos apóstolos, né? Tem os apóstolos como fundamento. Eles, né, tornaram conhecida essa igreja testemunhando a vida, né, e os atos de Jesus, as testemunhas oculares. O Apocalipse coloca essa igreja com 12 alicerces e cada alicerce tem o nome de um apóstolo. Então aqui é a figura da igreja nascente que vai acolher todas as pessoas, pecadores, né, publicanos, pagãos, judeus, todas as pessoas que querem seguir Jesus, né, que querem aderir ao seu chamado, vai ser acolhido nessa casa de Mateus. Os fariseus aqui não aceitam, porque para eles precisava ser justo para tornar um discípulo deles. E para Jesus não importa o nosso passado. Aliás, se Deus fosse depender do nosso passado, Ele nunca nos chamaria, porque no passado nós fomos extremamente frágeis, pecadores.
Ainda temos as nossas fragilidades, mas depois do chamado, depois da experiência de Cristo, o combate, né, o esforço é bem maior para não ficar no pecado. Como dizia São João Paulo II, santo não é o que não peca, é aquele que não fica no pecado. Então aqui Jesus mostra a misericórdia do Pai que nos chama ainda nas nossas quedas, como a mulher pecadora ainda no chão, né? Lá no capítulo 8 de João, como Zaqueu ainda indeciso em cima da árvore, como o próprio Mateus ainda na coletoria de impostos, como Paulo ainda perseguindo os cristãos, né? Como Pedro ainda nas suas embarcações de pesca. Então não importa o nosso passado, importa o nosso presente com Deus, o chamado dele. Ele nos chama no pecado, porém para não continuar no pecado, para viver uma vida nova. Jesus até denuncia aqui indiretamente, né? Não são os sãos que precisam de médico, ou seja, ele está dizendo para eles, olha, vocês estavam doentes, vocês estavam contaminados, precisam se curar. Aqui está o remédio para o pecado, o perdão de Deus, né? Os outros evangelistas citam outra passagem dizendo, eu não vim para os justos, mas para os pecadores, ou seja, vocês estão no pecado, vocês precisam, né, recomeçar a vida, vocês precisam se emendar com Deus. Que Deus nos ajude, né, a perseverar na graça, que Deus nos ajude a permanecer nesse estado de graça para o qual Ele nos chamou e ir deixando para trás as nossas fragilidades, nossas fraquezas e tão depressa aderir ao seu chamado como Zaqueu, como Mateus no Evangelho de hoje e como Zaqueu também se dispôs a abrir a porta de sua casa imediatamente assim que Jesus o chamou. Que Deus abençoe você na sua caminhada de fé. Deus abençoe a sua casa e faça da sua casa a sua morada como Ele fez na casa de Zaqueu, que Ele esteja presente na sua família, na sua vida, nos seus projetos. Deus te abençoe, Deus te dê a força para permanecer na graça a qual foste chamado.